Bom dia aos amados amigos e irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vós. Amém? Meu nome é Glauco, estou aqui em Várzea Grande, Mato Grosso. Minha esposa Nancy deu aula na semana passada e hoje nós estamos incumbidos de falar sobre oração e restauração. Mas antes de tudo, vamos orar agradecendo e pedindo a Deus as suas bênçãos. Oremos. Amado Deus e Pai, agradecidos estamos pelo dia, agradecemos, ó Pai, porque o Senhor pode estar conosco, que o Senhor pode estar nos abençoando e louvamos e engrandecemos o Teu nome, pois Tu és digno de honra, glória e louvor para todo sempre. Abra nossas mentes, ó Pai, para que nós possamos entender a Tua palavra neste domingo, que o Senhor possa, ó Pai, estar usando o Teu servo para falar a cada um que estará assistindo ou ouvindo este vídeo, ó Pai. Se conosco durante o decorrer desta lição, é a oração que fazemos em nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. O nosso texto base encontra-se em 2 Crônicas, capítulo 7, versos 14 e 15. E ele diz o seguinte: E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Aqui, nesse texto, nós vemos a construção do templo pelo rei Salomão. Muitos estudiosos falam que o rei Salomão começou a reinar em 970 a.C. e foi até 930 a.C. O texto também, se a gente pegar os versículos anteriores, ele fala a respeito da festa, a respeito do tempo que foi utilizado para poder construir esse templo para o Senhor. Então nós colocamos aqui um pano de fundo, que é o período da construção do templo pelo rei Salomão. Alguns historiadores, como eu já falei, datam que o rei Salomão começou a reinar em 970. E segundo o nosso contexto, então 4 anos após o seu início de reinado, Salomão começa a construção do templo. Então isso seria aí por volta do ano de 966 a.C. O templo demorou aí 7 anos para ficar pronto, conforme 1 Reis, capítulo 6, versos 37 e 38. A festa de consagração do templo durou 22 dias. No 23º dia, Salomão despediu o povo e o povo estava alegre. O Senhor apareceu a Salomão e falou exatamente esses 2 versículos, os versículos 14 e 15 de 2 Crônicas. Então, nós vamos passear um pouco por esse texto, vamos passear também em outros versículos da Bíblia, para que nós possamos interpretar, possamos entender um pouco a respeito desse templo, baseado, é lógico, em oração e restauração. Vamos pegar esse foco para que nós possamos estudar no dia de hoje. Começando o texto, nós vemos que o Senhor nos dá uma promessa, deu uma promessa para o rei Salomão. E a promessa ali, se nós analisarmos o verso 14, temos essa promessa de perdoarei os teus pecados e sararei a sua terra. Nós vemos aí então uma promessa de restauração. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e
e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Então o Senhor faz essa promessa de restauração da nação. Muitas e muitas vezes nós temos aí algumas enfermidades. Nós passamos aí por algumas dificuldades e nessas enfermidades, com essas enfermidades, melhor dizendo, nós aí temos que procurar alguns médicos, temos que passar por alguns procedimentos, dependendo da enfermidade, passaremos por uma cirurgia, dependendo da enfermidade, teremos aí uma dose de medicamento para poder tomar durante um certo período e talvez até pelo resto da vida, dependendo da enfermidade. Agora, a pergunta que não quer calar: e quando uma nação está doente? Qual é o médico? Quem que é o terapeuta? Quem será o terapeuta? Quais os remédios que terão que ser ministrados para essa nação? Será que essa nação vai ter que passar por algum procedimento? Como fazer isso? Como restaurar a saúde de uma nação? Nossos familiares, nós acompanhamos os nossos familiares nos momentos de enfermidade. Porém, a nação, como fazer? E o Senhor nos dá respostas, nós podemos aplicar aqui o Senhor nos dando uma resposta para esses questionamentos. Nós somos os responsáveis pela nação. O Senhor quer usar a gente como responsáveis para podermos orar por essas nações, pelas nações. Então, quando a nação enfrenta essas enfermidades, o Senhor nos dá aí nos faz, melhor dizendo, uma convocação. Se formos diretamente no texto, nós vamos ver logo no início ele fazendo essa convocação. Ele coloca assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Quem é este povo? Como que nós podemos definir esse povo? Quem será? Será que é Israel? Será que esse povo são os evangélicos? Será que esse povo são os outros, as outras religiões, os povos das outras religiões? Como que nós definimos quem é o povo do Senhor que se chama pelo seu nome? E a resposta a essa pergunta também encontramos na Bíblia. Uma resposta dada pelo próprio Senhor Jesus Cristo e também por outros apóstolos, pelos apóstolos do Senhor Jesus Cristo, entre eles Paulo. Mas vamos na resposta do Mestre, a resposta do Senhor Jesus Cristo. Qual foi a resposta? Ela encontra-se em Mateus, capítulo 12, versos 47 até os 50. Ele diz o seguinte: e disse-lhe alguém: eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos, que querem falar-te. Ele, porém, respondendo, disse ao que lhe falara: quem é minha mãe? E quem são os meus irmãos? E estendendo a sua mão para os seus discípulos, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai que está no céu, este é meu irmão, irmã e mãe. Então nós vemos aqui que o Senhor Jesus Cristo nos dá a resposta para esse questionamento. Quem é o povo? Quem é o povo do Senhor? Quem é? E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, quem é esse povo? Aqueles que creem em Cristo Jesus. Aqueles que seguem a Cristo. Então quer dizer que não é Israel? Nós não queremos menosprezar o povo do Senhor, o povo escolhido. Nós não queremos menosprezá-los. Porém,
essa época agora é a época da igreja. Todos que se convertem fazem parte da igreja. O Senhor irá, com certeza, voltar a tratar com Israel. Porém, no momento, é o momento da igreja. Nós vemos também que nações, quando não fizeram a vontade do Senhor, elas pereceram. Isso nós podemos ver com a própria nação de Israel. A nação de Israel, quando não fez a vontade, quando não fazia a vontade do Senhor, o que acontecia? Ela era escravizada. Nós podemos ver no livro dos Juízes que ali várias e várias vezes, vários e vários juízes foram utilizados para poder salvar, para poder tirar o povo de Israel da escravidão, tirar o povo de Israel da opressão. E se nós olharmos ali em Juízes capítulo 2, versos 18, nós podemos ver: e quando o Senhor lhes levantava juízes, o Senhor era com o juiz e os livrava da mão dos seus inimigos. Todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor se compadecia deles pelo seu gemido, por causa dos que os oprimiam e afligiam. O Senhor olhava por Israel todas as vezes que Israel chamava pelo seu nome, todas as vezes que Israel orava no nome do Senhor, todas as vezes que Israel se sentia oprimido e voltava-se para Deus, o Senhor olhava por Israel. Nós vemos outras nações na Bíblia, se nós olharmos, quando Israel estava cativo no Egito, e Moisés, que foi a lição, até a oração de Moisés, que foi a lição passada, o povo do Egito, ele não tinha o Senhor. E o faraó se endureceu de tal forma que perseguiu o povo de Deus, o povo que Moisés havia clamado por ele. E faraó endureceu sua cerviz e foi atrás. O que aconteceu nós sabemos. Pereceram. Aquele que não leva a sério o Senhor, perece. Nossas famílias, as pessoas que estão longe do Senhor, elas acabam perecendo. Mas Glauco, tem aí o ímpio que muitas vezes está bem melhor do que um crente. Muitas vezes financeiramente está bem melhor do que um crente. Você sabe o fim dele. A Bíblia deixa bem claro qual é o fim do ímpio. Será que ele está realmente melhor do que o crente? Aqui aparentemente pode até ser, mas e na eternidade? Como que ele estará? Então, quando uma nação adoece, todos os que estão em Cristo têm a obrigação fundamental, têm uma função fundamental para a cura dessa nação. Todos nós que somos de Cristo, nós temos a obrigação de orar pela nossa nação. Orar para que nossa nação seja restaurada. Então, qual é essa função? A função da oração, conforme o versículo 14 nos responde também, nós temos alguns pontos a desenvolver. E o primeiro ponto que o versículo 14 nos fala: e se o meu povo se humilhar, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. Glauco, humilhar? O Senhor está pedindo demais. Humilhar, eu tenho que me humilhar, eu tenho que estar... Nós temos que nos humilhar. E humilhação não é aquela humilhação de
de estar sendo castigado, a humilhação de estar sendo ali escorraçado. Não. A humilhação que o Senhor fala aqui é de se esvaziar de toda a nossa arrogância. O primeiro ponto, então, é humilhar-se. Humilhar quer dizer que nós devemos nos esvaziar da nossa arrogância, admitir os nossos pecados e abandoná-los. Humilhar quer dizer que nós devemos nos esvaziar do nosso orgulho. É saber que as respostas que recebemos não vêm de nós mesmos, mas sim da bondade do Senhor Jesus. Isso é humilhar. Humilhação. Um povo que se humilha tem noção da sua fragilidade e reconhece a soberania de Deus. Não adianta ter recursos, ter um grande exército e deter toda a tecnologia. Um povo ou um líder que não reconhece o poder de Deus está sujeito à queda. Mais uma vez, nós podemos colocar aí o Egito. O Egito, ele era a nação daquele período, era a nação próspera, era uma nação que estava governando, ele tinha o poder sobre o povo de Israel, sobre o povo de Deus, porém, não tinha o Deus do povo de Israel, não tinha o Todo-Poderoso e acabou caindo. Conosco pode ser do mesmo jeito, se nós não nos humilharmos, se nós não deixarmos com que o Senhor realmente esteja trabalhando em nossas vidas. Em Tiago, capítulo 4, versos 9 e 10, diz o seguinte: entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Esvaziemos de nós mesmos. Vamos admitir que nós temos pecados. Nós não somos autossuficientes. Esvaziemos do orgulho, do nosso orgulho, e que nós possamos saber quem realmente nos dá as respostas. Tudo isso através da oração. Se nós olharmos a questão da oração, é um exercício de quebrantamento. Humilhar é um exercício de quebrantamento para entrarmos na presença do Senhor. Com o nosso coração contrito, nós podemos estar buscando o que realmente é essencial, o que realmente interessa. E o que é isso? O que nós podemos estar buscando? É a presença do nosso Deus. O nosso coração contrito estará voltado a buscar somente o essencial, a presença do nosso Deus. O primeiro ponto é humilhar. O segundo ponto que nós vemos nesse versículo também é depender do Senhor. Por quê? E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face. Orar, depender do Senhor, primeiramente é orar. Se nós orarmos, por que nós oramos? Quem ora, o que busca? O que está falando? O que a pessoa que ora, qual é a convicção da pessoa que ora? Só ora quem tem plena convicção que necessita de ajuda, que não é autossuficiente, mas precisa realmente da ajuda e da ajuda de Deus, que é dependente completamente de Deus. Quem ora depende de Deus, e quem não depende de Deus, não ora. Nós realmente precisamos do nosso Deus. Por isso a oração.
A oração é você fazer a ponte, você conversar com seu amigo, conversar verdadeiramente com um amigo que é Deus. Confessar todas as áreas da sua vida, mostrar, expor ao Senhor todas as áreas da sua vida. E como devemos orar? Nós precisamos aprender a orar por todas as áreas de nossa vida. Filipenses capítulo 4, versículo 6 diz: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graça. Filipenses 4, 6. O que quer dizer? O que significa? Significa que nada, nenhuma dimensão, nenhuma decisão da sua vida, nenhuma decisão das nossas vidas tem que ser tomada em oculto. Que deve ficar oculta da presença de Deus. Nós temos que revelar tudo da nossa vida. A oração tem que estar presente em cada decisão nossa. Cada momento da nossa vida, cada decisão difícil, cada decisão fácil, cada decisão mediana, nós temos que entregar nas mãos do Senhor, através da oração. Precisamos aprender também a nos submeter à mediação de Jesus. Em João 16, 23 diz: e naquele dia nada me perguntareis. Na verdade vos digo, que tudo quanto pedires a meu Pai, em meu nome, Ele vô-lo há de dar. Como que nós temos que orar então? Temos que orar em nome do Senhor Jesus. Por quê? Primeiro, só temos acesso ao Pai pelo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Isso nunca nós podemos esquecer. As nossas mentes, o nosso dia a dia, o nosso viver depende de tudo o que o Senhor Jesus Cristo fez por nós. E nós não podemos nos esquecer disso. Em segundo ponto, o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo ponto desse texto, desse parágrafo, dessa parte que nós estamos falando. O nome do Senhor Jesus Cristo não é uma senha que usamos para pedir o que queremos. Se nós pedirmos o que queremos, o versículo diz que Ele nos dará. Mas o nome do Senhor Jesus Cristo não é para o nosso deleite. Eu vou pedir aí e o Senhor Jesus é obrigado a me dar. Não. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo, mas porque Ele realmente vai verificar, Ele realmente sabe, melhor dizendo, o que nós necessitamos. Quais as nossas necessidades. Dentro da vontade dEle, Ele nos dará. Isso é orar. Temos que orar em nome do Senhor Jesus. Dependermos dEle, dependermos do seu nome. Também precisamos aprender a esperar por uma resposta e perseverar na oração. Efésios 6,18 diz: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Estar atentos à maneira como Deus responde nossas orações. Já pararam para pensar? Quais são as respostas que Deus pode nos dar? Pode nos dar um sim, pode nos dar um não e pode nos dar um espere. E já viram qual que é a mais difícil de nós aceitarmos? Muitas pessoas vão falar assim: o não. Não.
não é mais difícil de aceitarmos o não. Porque quando a pessoa diz não, nós já sabemos que não vai ter. Agora, quando o Senhor diz espere, nós que não temos muita paciência, o ser humano que não tem muita paciência, o que vai acontecer? Muitas vezes ele se desespera, muitas vezes ele coloca-se à frente de Deus, ele toma de volta aquele problema e tenta resolver da sua maneira. Nós temos que aprender a esperar por uma resposta e perseverar na oração. Buscar, terceiro ponto, nós podemos falar que é buscar a presença de Deus. E aí o Senhor fala, e me buscar. Não é isso que ele fala? Quando ele coloca lá, e buscar a minha face. É o que o Senhor tem falado. Então nós temos que buscar a presença do Senhor. Buscar a presença do Senhor. Qual é então o foco da oração? É o Senhor Deus. Esse é o nosso foco. Buscar a presença. Todos buscamos respostas para as nossas orações, com toda certeza, não tem problema, mas nós devemos buscar dentro da vontade do Senhor. Nós devemos certificar que nós não queremos somente a bênção do Senhor, mas nós queremos também o Senhor da bênção em nossas vidas. Buscar as bênçãos são fáceis, é fácil. O Senhor me abençoou. O Senhor me deu isso. O Senhor me deu aquilo. Fácil. Agora, o Senhor da bênção está na sua vida? Essa é a pergunta, é uma das perguntas que nós temos que fazer. O Senhor da bênção está em nossas vidas? Buscamos a presença dEle a cada momento, a cada instante? Buscamos a presença dEle nos momentos difíceis, nos momentos de alegria? Perguntas que têm que ser feitas. Não podemos impor a Deus a nossa vontade. Em Mateus 6,10, ele fala, e faça-se a sua vontade, e seja feita a sua vontade, Senhor. É isso que nós temos que buscar, a vontade do Senhor. Não é impor ao Senhor, Senhor, eu quero, eu imponho, eu determino que o Senhor faça tal coisa. Não é desse jeito. A oração que nós aprendemos em Mateus capítulo 6 é: seja feita a sua vontade. Se nós olharmos, até mesmo o Senhor Jesus Cristo fez isso. Lá no Getsemane, ele faz isso. Senhor, passa de mim esse cálice, porém não seja feita a minha vontade, e sim a sua. O Senhor Jesus Cristo pediu para que o Pai fizesse a vontade dele em relação ao que ele estava passando. E nós? Estamos pedindo para o Senhor fazer a vontade dele? Senhor, faça a sua vontade. Aí de repente a gente já está à frente do Senhor, buscando novamente as alternativas, buscando novamente como que nós vamos resolver aquele problema. Deixamos na mão do Senhor e tiramos ao mesmo tempo. Desse jeito o Senhor não consegue restaurar. Nós devemos aí, em quarto ponto, lembrar de quem Deus é, de quem nós somos e do que só Deus é capaz de fazer. Nós devemos nos lembrar disso. Muitos podem estar pensando, o que são os maus caminhos que o Senhor coloca ali? Será que é corrupção? No versículo o Senhor fala dos maus caminhos. Será que seria corrupção? Será que seriam crimes? Será que seriam injustiças? São esses maus caminhos que o Senhor está falando nesse versículo? Creio que não. O versículo
Porém, os versículos foram dados ao povo de Deus, eles não foram dados a criminosos, eles não foram dados a pessoas inescrupulosas, mas pessoas que eram o povo de Deus, porque ele começa: e se o meu povo que se chama pelo meu nome, ele deixa claro, é o povo de Deus, é para o povo de Deus, e o povo de Deus ali não seria um criminoso, o povo de Deus não estaria cometendo atrocidades, mas sim, como então seria, o que seria então essa parte de maus caminhos? O que seria? Achei interessante o que Isaías diz. Em Isaías 17, 9 e 10, ele diz: naquele dia as suas cidades fortificadas serão como lugares abandonados no bosque ou sobre o cume das montanhas, os quais foram abandonados ante os filhos de Israel, e haverá assolação, porque te esquecestes do Deus da tua salvação, e não te lembrastes da rocha da tua fortaleza. Irmãos, muitas e muitas vezes nós esquecemos do Senhor. Muitas e muitas nações esquecem do Senhor. E aí acabam em desolação. Esse maus caminhos, quando nós nos esquecemos do Senhor, nós trilhamos maus caminhos. É exatamente o que ele quer dizer. A cada dia que passa, então nós temos que recordar, lembrar do Senhor, nós temos que colocá-lo em primeiro lugar, nós temos que seguir os seus caminhos, os seus preceitos, temos que seguir a sua palavra, nós temos que orar, suplicar ao Senhor por misericórdia. Nós temos que orar pelas nossas nações, nós temos que orar pela nossa nação e cada um orar por sua nação. Nós temos que estar diante do Senhor e temos que lembrar e recordar quem é Deus, quem Deus é, quem nós somos e de quem nós somos e do que somente Deus é capaz de fazer. Quinto e último ponto é ter certeza de que Deus ouve, perdoa e cura. O final dos versículos 14, ele fala a respeito disso. No final do versículo 14, o Senhor fala: então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a terra. O Senhor fala a respeito disso. Nós temos que ter certeza de que Deus nos ouve, perdoa e cura. O Senhor promete a Salomão que toda aquela oração, todas as orações, não ficariam sem resposta. Porém, ele dá condições. E quais eram as condições? O povo tinha que humilhar-se, buscar a face do Senhor, se arrepender, e aí sim, Deus ouviria e perdoaria e curaria a terra. Temos condições que o Senhor coloca para que Ele realmente possa agir. Não adianta nós agirmos por nossa própria conta. Não adianta nós deixarmos, depois que o problema está imenso, aí a gente vai começar a lembrar do Senhor. Quando a gente esquece do Senhor, nossos problemas cada vez mais aumentam. O problema da nação cada vez mais aumenta. Se nós não colocarmos a nossa vida diante do Senhor em oração, com certeza teremos cada dia mais problemas. E aí ter certeza de que o Senhor responde à nossa oração, de que o Senhor ouve a nossa oração, e ter certeza que o Senhor perdoa e cura.
e restaura nações através da oração. Restaura famílias, restaura pessoas através da oração. Orar e restaurar. Concluindo, qual o ensinamento então? Quais os ensinamentos que essa passagem de 2 Crônicas pode nos dar? Que quando uma nação adoece, o povo de Deus tem um papel fundamental no processo de restauração. Nós temos esse papel. O papel maior é um papel maior do que qualquer figura pública. É um papel maior do que qualquer governante. É um papel maior do que qualquer presidente, do que qualquer um que está no poder. O nosso papel de orar pela nação, esse é o papel fundamental que o Senhor nos deu. Essa é a lição. Orarmos não só pela nação, orarmos uns pelos outros, orarmos pelos nossos familiares, orarmos por todos aqueles que estão à nossa volta. Suplicar ao Senhor que nos dê condições de trazer mais e mais pessoas para o lado do Senhor, a se converterem, a virem a confiar no Senhor. Nós somos instrumentos e nós devemos ser utilizados pelo Senhor para trazer mais e mais pessoas. Você, eu, nós não convertemos ninguém. O Espírito Santo tem esse papel de convencer a pessoa do pecado. Porém, nós somos instrumentos pelos quais o Senhor utiliza, pelos quais o Espírito Santo pode falar às outras pessoas. Nações, famílias, pode falar às outras pessoas, às outras nações, a famílias. Não podemos limitar o poder de Deus. É outra lição que nós podemos tirar disso. Ele é a nossa rocha e quer nos usar. Através da oração, nós podemos mudar situações, mudar a situação da nossa vida, mudar a situação da nossa nação, mudar a situação aí da cidade, do bairro. Deus é nossa rocha e fortaleza. Precisamos continuar orando e intercedendo por nós, por nossos familiares, por aqueles que estão à nossa volta e principalmente por nossa nação. Precisamos não ser egoístas e orarmos somente pelos nossos familiares. Orarmos somente por aqueles que nós conhecemos. Precisamos deixar com que o poder de Deus seja manifesto através de cada um de nós, através da oração. Orando pela nação, orando pelo povo, orando por todos. E que Deus abençoe a cada um de nós. E que nós não esqueçamos dos pontos que nós olhamos aqui. Primeiro seria nos humilhar. Segundo, depender de Deus. Terceiro, buscar a sua presença. Quarto, lembrar que Deus, quem Deus é, de quem nós somos e do que somente Deus é capaz de fazer. E quinto ponto, ter certeza de que Deus ouve, perdoa, cura e restaura vidas, famílias e nações. Que Deus possa abençoar a cada um que aí está e completar, irmãos, a mensagem dele no coração de cada um de vós. Amém? Muito obrigado e que Deus possa abençoar o seu domingo e a sua semana. Amém? Até mais.